Olá para você que está se preparando para o Exame Nacional de Acesso ao Profimate, agora no ano de 2022 para 2023. Eu estou fazendo uma série de vídeos relacionados à resolução de provas anteriores, questões teóricas e também de vários assuntos sobre o Profimate. Tá, então, vamos dar início. Bom, e se você estiver ouvindo por acaso aí um roncado, algum mexido, algum barulho estranho, é um colega meu que fica sempre aqui do meu lado, me acompanhando na produção dos meus vídeos e dormindo. Então aí se você ouvir alguma coisa aí, não ache estranho. Bom, vamos para a primeira questão. De quantas maneiras é possível posicionar duas peças, um triângulo branco e um círculo preto, sobre um tabuleiro 8x8? Como o da figura, se o triângulo branco só pode ocupar casas pretas, o círculo preto só pode ocupar casas brancas. E as duas peças não podem ocupar casas adjacentes. Bom, então essa questão eu vou resolver de duas formas possíveis. Vamos lá. Primeiro modo de resolução dessa questão é pensar da seguinte forma. Nós vamos escrever todas as possibilidades sem restrição e vou subtrair as restrições. Que restrições são essas? São as casas adjacentes. Muito bem, então como seriam todas as possibilidades? Triângulo branco em casa preta e o círculo preto em casa branca, eu tenho 32 casas pretas e 32 casas brancas, já que o tabuleiro é 8x8, então são 64 ao todo, metade branca, metade preta. Então eu poderia ter, usando o princípio multiplicativo, 32 posições para o triângulo e 32 posições para o círculo. Usando então o princípio multiplicativo, já que cada posição do triângulo eu vou ter 32 posições para o círculo, então 32 vezes 32. E aí, as restrições eu vou tratar como sendo ter em duas casas os dois juntos, duas casas adjacentes, o triângulo aqui e o círculo. Eu posso fazer isso porque duas casas assim ou duas casas assim, nós temos sempre uma preta e uma branca. E essa posição não pode ser trocada, porque se isso ocorresse, isso aqui vai ser uma casa preta obrigatoriamente, né? Porque o triângulo branco só vive na casa preta. Então aqui assim, ó. Então, de quantas formas isso acontece? Bom, é só a gente fazer o conjunto. Vamos pensar que eu tenho esse conjunto aqui, ó. Essa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de conjunto com duas, nesse modelo aqui. Como eu tenho 8 linhas, seria 7 vezes 8. Bom, mas e se for nessa outra posição assim? Também vou ter 7. Como são 8 colunas, 7 vezes 8. Então, isso aqui eu vou multiplicar por 2. Então, aqui, o total seria 32 ao quadrado, menos 56 vezes 2, menos 112. Que vai dar 1024 menos 112. Então, um total de 912. Item correto, então, é a letra D de dado. Mas esse daqui não é só a única forma de você resolver essa questão. Vamos para o segundo módulo aqui, ó. Uma segunda forma de você pensar seria ter, por exemplo, aqui tomando por base o círculo ou o seu triângulo. Vamos pensar no círculo. Então, vamos imaginar aqui que eu vou ter o círculo em posições específicas. Então, vamos colocar aqui o círculo no interior do tabuleiro.
Vou pensar no círculo na borda. Agora, quando eu penso no círculo na borda, é diferente você estar com o círculo, por exemplo, nesta posição, ou você está com o círculo nessa posição. Porque se o círculo estiver nessa posição, eu vou ter duas posições para o triângulo. Se o círculo estiver aqui, nessa borda, eu vou ter três posições para o triângulo. Então, nós vamos separar em duas partes. Círculo na borda e círculo no canto. Tá? Se o círculo está no interior, como ele está aqui na figura, eu tenho quatro posições para o triângulo branco. Então, das 32 casas pretas, eu tenho que tirar 4. Então, ficaria 28. E quantas posições para o triângulo, para o círculo preto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, são 18. Nessa região aqui, ó, 18 casas brancas. E aí, eu vou ter para o triângulo branco, eu tenho, então, 28 possibilidades. Esse total aqui vai ser 504. Se o círculo estiver na borda, ele só vai poder estar nessa borda aqui ou nesta borda aqui. Ou então eu tenho duas possibilidades. Perdão, esse é o canto, né? Tenho duas possibilidades. E aí, se ele estiver nessa posição, o triângulo não vai poder estar nem aqui nem aqui. Vamos supor que ele esteja aqui. Então, ele vai ter aqui, das 32 casas, ele então tem 30. Aqui vai dar um total de 60. Bom, agora sim, se ele estiver na borda, eu tenho 3 posições aqui, com mais 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, dá 12. Bom, e, por exemplo, se ele estiver nesta posição, eu tenho 3 a menos para o triângulo branco. Então, das 32 menos 3, 29. E 12 vezes 29, 348. Então, somando essas três possibilidades, nós vamos ter 12, aqui vai 1, 11, 6 e 3, 9, 912. Como nós estávamos já imaginando, né, que ia dar resposta item correto, é a letra D. Próxima questão, questão 2. Quantos números de 3 algarismos possuem pelo menos 2 dígitos consecutivos iguais? Aqui também a gente tem que dividir em casos. E nessa primeira, eu vou pensar que eu vou ter 2 dígitos iguais. Como eu tenho pelo menos 2, eu vou começar com as possibilidades de ter 2 dígitos iguais. Agora, esses 2 dígitos podem ser esses 2 primeiros ou esses 2 últimos. Então, eu vou ter aqui um segundo caso, também com os 2 dígitos iguais. Acontece que esses 2 dígitos, vamos colocar aqui, ó, que sejam esses 2 e aqui que sejam esses 2. E, por fim, eu vou ter, então, os 3 iguais. É que não tem o que fazer. Bom, se esses 2 forem iguais, tranquilos. Aqui só posso escrever de 1 até 9. Então, aqui eu vou ter 9 possibilidades. Bom, escrito como só tem esses 2 iguais, esse aqui vai ser diferente desse. E aqui eu posso escrever... Por que aqui são 9? Porque aqui eu não posso escrever o 0, né? Senão seriam 3 dígitos. Bom, feito isto, do número que eu escrevi aqui, eu tenho 9 para cá também. Por que 9? Porque aqui eu já posso incluir o 0. Então, o total aqui vai ser 9 vezes 9, 81. Nesse segundo caso aqui, veja que aqui eu também, como não posso escrever o 0 aqui, eu só vou ter 9 possibilidades. Aqui eu não tenho restrição, pode ser do 0 ao 9, eu tenho 10 possibilidades. Só que eu já escrevi um número, esse número é diferente desse, porque eu só vou ter 2 dígitos iguais. Então aqui eu só vou ter 9 possibilidades também.
Então também é 9 vezes 9. Também é igual a 81. Por fim, sendo os três iguais, só não podem ser o zero. Mas qualquer um de 1 a 9 cabe. Então eu tenho aqui 9 possibilidades também. Só que de total é só 9. E aí então, ó, vou ter 9 somando tudo. 10 com 11 vai 1. 16 e 1, 17. 171 possibilidades. Item correto, letra C. Próxima questão. Terceira questão, considere um trapézio com base maior ou igual a A. Vamos desenhar aqui esse trapézio. Eu tenho base menor ou igual a B, cujos lados não paralelos vão ser C e D. Qual combinação abaixo não é possível? De início, você pode pensar em complicar essa questão analisando. Nas duas primeiras questões, essa aqui são usados métodos de contagem, tá? Claramente aí são métodos de contagem. Nessa aqui eu coloquei triângulo, apesar de ser um trapézio, mas você pode pensar como em dividir esse trapézio em triângulo, enfim. Dos assuntos que estão lá no edital, o mais próximo está essa daqui. Mas veja bem, condição de existência de um trapézio, assim como a gente pensa na condição de existência de um triângulo. Se você olhar para todas as opções, tem uma que claramente não tem condição de ser possível. Que é, por exemplo, se eu tiver este lado A igual a 4, vamos pensar. Então, essa questão, pessoal, não é para demorar nela, não. É para fazer ela de imediato, olhando para as opções e marcando. Se o B for igual a 1 e o C for igual a 1, você vai ter uma coisa assim, ó, 1 e 1. E se o D for igual a 2, se esse ponto aqui alcançar este, vai ficar 1 mais 1 mais 2, 4. Nós vamos ter um segmento em cima do outro. Esse aqui com 4 e o outro com 4. Não forma trapézio nenhum. Então essa daqui, ó, é a opção que não tem a menor possibilidade. Questões desse tipo, claramente vai ter sempre uma resposta que vai ter um absurdo desse tipo, desse modelo. Ó. A soma dos outros três lados ou é igual ou é menor do que o maior dos lados. Então não tem a menor condição, essa aqui é direto, letra C. Quarta questão. Existem 12 pontos sobre uma circunferência. Então você tem aqui uma circunferência e nessa circunferência a gente tem 12 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A pergunta é, quantos polígonos convexos... Convexos, o que não é convexo? É esse daqui, ó, que eu posso usar um segmento unindo dois pontos interiores e esse segmento passa por fora. Esse aqui é um não convexo ou côncavo. Então, pensar em convexo, tá? Essa situação não pode ser assim. Inscritíveis estão dentro do nosso círculo com esses 12 pontos dados. Então, ó, eu posso, essa questão aqui, pensar, é a mesma resolução, mas eu vou dizer de duas formas diferentes, tá? Bom, a primeira delas seria você fazer o primeiro modo. Das 12, com combinação das 12, eu vou escolher, claro, um ponto só não forma polígono. 2 pontos só formam um segmento. Eu preciso de pelo menos 3. Como eles não são colineares, vão formar um triângulo. Então, primeira opção que a gente tem é dos 12 escolher 3, vou formar triângulo. Mas eu posso formar um quadrilátero, 12, 4. E assim vai sucessivamente até que eu use os 12 pontos. Aí você pergunta, puxa, mas eu tenho que realmente fazer todas essas combinações, eu tenho que fazer 12, 12 aqui, né? 12 menos 3, 9, 10 combinações. Seria possível fazer isso aqui? Não. A gente vai usar o teorema da linha. Teorema da linha, que teorema da linha é essa? O teorema da linha é o seguinte, você tem aqui o 12, 3 como número binomial, 12, 4, mais reticências, mais 12, 12. Isso aqui é quase uma linha do triângulo de Pascal, seria a linha 12. Em uma linha do triângulo de Pascal existe uma propriedade que diz que a soma dos elementos de uma linha 2 elevado ao número daquela linha.
Então, esse aqui seria 2 elevado a 12, se começasse no 12 elevado a 0. Então, se esse aqui estivesse começando do 12, 0, aqui tem um 12, 1, e o 12, 2. Não, então, somando essas três, a resposta seria 12, 2 elevado a 12. Mas acontece que eu não tenho esses três, então você subtrai essas três combinações. Ó. 12, 0 é imediato, é igual a 1. 12, 1 também é imediato, que é 12. E 12, 2, você vai fazer 12, 2 seria uma combinação 12, 2. 12 fatorial dividido por 2 fatorial. 12 menos 2, que é 10 fatorial. Então, ficaria 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Dividido por 2 fatorial é 2, vezes 10 fatorial. Divide esse com esse, aqui vou dividir dá 6, 66. 66. Esse total aqui vai dar 78, 79. Então, é só pegar 2 elevado a 12 e subtrair de 79. 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 11 é 2048. 2 elevado a 12, então dará 4.096. 4.096 menos 79, que dá um total de 4.017. Então, eu estou usando aqui o teorema da linha do triângulo de Pascal. Uma segunda forma de resolver essa questão, na realidade, vai ser a mesma conta, mas um segundo modo é pensar que você formar um polígono é você formar um subconjunto desses 12 conjuntos aqui. Então, eu vou ter subconjuntos com qualquer quantidade, com exceção de 1, com exceção de 2, com exceção de 0. Né? Então, você vai ter, pensando como subconjuntos. Pensando como subconjuntos de um conjunto com 12 elementos. Só que subconjuntos com 3 elementos até 12. Bom, a conta será a mesma então, tá? E quinta e última questão desse vídeo. Também esta questão aqui foi usado método de contagem. Matemática discreta. Quinta e última questão é uma questão do Teorema de Pitágoras. Sobre um segmento AB, são construídos dois quadrados adjacentes. Adjacentes quer dizer vizinhos, né? E consecutivos, com lados de medida x, então aqui é x, e o outro com medida y. Tem medida y aqui então. Conforme a figura. Podemos afirmar que a medida do segmento CD em função de x e y é dado por... Bom, aqui bem tranquilo essa questão. Basta você esticar esse segmento e pensar nesse triângulo retângulo que eu estou pintando aqui de vermelho. Bom, aqui, ó, esse lado do triângulo retângulo, você tem x, que é o total, tirando esse pedaço que é y, x menos y. E esse lado daqui para cá, ó, é a soma dos dois lados do quadrado, x mais y. Então, ele quer essa hipotenusa, vamos chamar de CD. Ou L, simplesmente. Então, ó, teorema de Pitágoras, L ao quadrado é igual à soma de x mais y ao quadrado mais x menos y ao quadrado. Ou seja, L vai ser a raiz quadrada de... Vamos desenvolver logo isso? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais... Desenvolvendo o próximo parênteses, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui o que eu posso eliminar são esses 2xy. Aqui a gente terá x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. Essa é a resposta. Mas só para ficar conforme o item que está ali, eu posso colocar o 2 em evidência. Então, a gente tem 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Item correto é a letra A. Assunto Teorema de Pitágoras. Bom,
Eu vou continuar resolvendo as outras de 5 em 5, as 30 questões do ENA 2021. Espero que você acompanhe. Peço que você dê sugestões, curta esse vídeo, comente, se engaje, me ajude a ajudar você. Estamos na reta final, falta menos de um mês para essa prova de 2022. Então vamos dar um gás. Me ajuda aí que eu vou postar vídeo aí o mais rápido possível. Um abraço.